parte estratégica. Então vamos para uma parte mais operacional, né, como o pessoal da administração e engenharia de produção gosta de falar, que eu vou ensinar para você aí, né, vou falar sobre a aplicação de 4 técnicas de gestão de tempo, que todas elas começam com a letra P, por isso que eu intitulei aqui, né, uma dimensão mais técnica, que seria o método dos 4 Ps, e olha só, né, produtividade também começa com P. Escrevi errado aqui, ó, produtividade. Ó, então, o método das 4 Ps da produtividade. Vamos falar sobre a lei de Pareto, a lei de Parkinson, a técnica Pomodoro e um plano semanal, um cronograma semanal. Então eu vou fazer alguns comentários, né? A vantagem de estar em vídeo é que você pode pausar, anotar, fazer anotações, né? E recapitular, tirar print screen da tela aí, fazer como você quiser, mas tente aplicar essas 4 técnicas, lembrando que as técnicas elas vão permitir que você seja mais eficiente e mais produtivo. Desde que, né, só são válidas, só são bem utilizadas quando você está alinhado com os seus objetivos estratégicos. Então eu vou começar a falar de uma técnica, na verdade é a aplicação da lei de Pareto, que não é nada nova, né, como você pode ver, é 1892, para a gestão de tempo. Né? Pareto era um economista italiano, esse senhor aqui, né, que está com essa bela barba aí, que na verdade hoje em dia até seria confundido aí com um barbeiro, um hipster, né? Enfim, fica brincadeiras à parte. O que esse cara concluiu? Ele chegou à conclusão que 80% da riqueza do mundo estava na mão de 20% das pessoas. E essa proporção, 80-20, até virou a marca registrada dele. Né? Dele eu digo, dessa lei. Várias coisas na natureza acabam seguindo essa lógica de 80-20. 80% da renda de muitas empresas é devido a 20% dos clientes, 80% dos problemas de uma empresa são devido a 20% dos clientes. Isso pode ser extrapolado para a nossa vida. E na gestão de tempo, como que a gente aplica a lei de Pareto? 80% dos resultados de alguma tarefa são obtidos com apenas 20% dos esforços. E isso é muito interessante, a gente perceber e entender o que significa. Então, né, como que a gente aplica a lei de Pareto? Veja, provavelmente muitas das atividades que você faz no dia a dia não exigem perfeição. Né? E a gente então não precisa dedicar tanto tempo para essa atividade, se a gente não quer os 100% dos resultados. Vamos supor que você aqui está aprendendo inglês, né, e está com pouco tempo para isso. Aí você pode estar lá se martirizando, porque você está vendo que não está vendo progresso como você gostaria, mas espera um pouco para pensar. Você precisa falar perfeitamente, escrever perfeitamente inglês, ou você quer se comunicar apenas com as pessoas aí, ou fazer uma viagem? Então veja, você não precisa ser o novo Shakespeare e falar 100% inglês e escrever. 80% basta. E qual que é a grande graça dessa lei, né? Vou até fazer um desenho aqui para você entender que se eu tiver aqui resultados, né? Resultados no eixo Y e esforços no eixo X, você vai ver que a curva disso é uma espécie de S. Então no começo a gente tem que se dedicar muito aqui, dedicar uma boa quantidade de esforços para ter poucos resultados. Depois de um certo tempo eu me dedico o mesmo tanto para ter muito mais resultados. E lá, que seria 80%. Né? Agora, se eu quiser ser mestre naquela coisa, né, ser um novo linguista da língua inglesa, eu vou ter que me dedicar muito mais, afinal é quase perto da perfeição. Então, o que a lei de Pareto nos ensina? Para aquelas atividades que não exigem perfeição, que eu arrisco dizer que são várias na nossa vida, né, você deve limitar os esforços para executar essas tarefas. Realmente focar naquilo que é essencial ao objetivo da tarefa. Poxa, eu quero me comunicar em inglês, né? Você não precisa saber todas as conjugações e todos os verbos. Ou seja, você não precisa estudar tanto inglês. Apenas, né, estude aquilo que é necessário para o teu objetivo. Em outras palavras, né, na gestão de tempo, a gente pode dizer que não precisa dar o melhor de si. É contraintuitivo isso, né? Mas não estou dizendo para você ser desleixado e simplesmente não fazer nada bem feito, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas, do ponto de vista da gestão de tempo, dar o melhor de si em tudo que você faz é humanamente impossível. Porque, bom, vai faltar tempo. Né? Eu vou dar um exemplo pessoal, eu posso preparar esses slides para gravar esse vídeo, eu posso ficar meses para fazer o melhor vídeo possível, mas o objetivo é passar o conhecimento, divulgar esse conhecimento, fazer essa relação que eu propus anteriormente, gestão de tempo com a psicologia positiva, e para isso eu não preciso do melhor dos vídeos. Um vídeo que eu não preciso me esforçar tanto, ou seja, dedique menos tempo para essa tarefa, mas cumpra bons objetivos, atenda os resultados, já está suficiente, já está ok. Então eu paro de me dedicar a isso. Então, apesar de ser contraintuitivo, não dar o melhor de si em todas as tarefas é uma técnica de gestão de tempo.
Saber que o mundo funciona assim é libertador, né? Nos promove, nos permite que a gente, né, pare de dedicar tempo a tarefas que a gente sinta que já tenha chegado no resultado esperado. Então essa é a técnica 1, a lei de Pareto. Tenha isso sempre em mente. Uma outra lei, né, um pouco mais moderna, que é a lei de Parkinson, que é desse senhor aqui sorridente, né, careca, mas sorridente aí, né? Ele, já em 1955, ele estava buscando, né, nesse livro dele aqui, ó, a perseguição do progresso, né? Ele fala que o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua realização. Não é bem essa a nomenclatura ou a descrição da lei de Parkinson. Ele fala que o ser humano tende a usar os recursos, todos os recursos que tem à sua disposição para fazer alguma coisa, né? E o tempo não deixa de ser um recurso. Então, se você tem, vamos supor, 10 horas para fazer um relatório, para fazer uma pesquisa, para fazer um estudo, você vai ficar envolvido com aquela atividade 10 horas, né, todo o tempo que você tem disponível. E daí o que acontece? Você não usa a lei de Pareto, né? Aqui eu falei anteriormente. Você foca em detalhezinhos mínimos, você começa a se distrair, ou então você pensa, não vou começar a fazer isso agora, fazer só um pouquinho aqui, e amanhã eu faço mais, porque eu tenho tempo, afinal de contas, e daí você começa a ser não eficiente. Então, como que eu posso aplicar esse conhecimento, né? Veja, é muito comum a gente pensar isso com dinheiro, né? Da lei de Parkinson, né? Se você ganha pouco, você vai adequar o seu orçamento, seus gastos com o seu salário. Se você começa a ganhar mais, você vai readequar os teus investimentos, né? É muito comum isso acontecer. Com o tempo também. Você tem muito tempo para fazer uma tarefa, você vai ficar muito tempo fazendo coisas que não são eficientes. Então, como aplicar essa lei de Parkinson? Primeiro, limite de verdade o tempo para executar as tarefas do dia a dia, né? Eu normalmente vou preparar essas aulas para os meus alunos, ou, né, mesmo como aluno de um curso de psicologia positiva que eu faço aí online, né, esse curso da pós-graduação na EAD, eu limito o tempo. Eu tenho 1 hora por dia para me dedicar àquela atividade, e não mais que isso. Por quê? Daí me obriga a ser realmente eficiente. Naquela hora que eu me programei para aquilo, eu vou ser bastante eficiente, eu vou prestar atenção, vou me dedicar de corpo e alma. Para quê? Tentar aumentar o engajamento naquela tarefa. Então, limite o tempo, estipule prazos agressivos para execução de tarefas. Por exemplo, esses slides que eu estou usando aqui para preparação, né, desse vídeo, eu me dediquei, eu falei, eu tenho 2 horas para preparar esses slides, por exemplo, na segunda-feira da semana passada, e na quinta-feira eu tenho mais 1 hora para preparar os slides, e não mais do que isso. Então essa é a terceira parte que muitas vezes é difícil. Respeite os prazos estipulados. A partir do momento em que você começa a pôr prazos agressivos, né? Eu tenho 2 horas para fazer tal atividade, para entregar tal relatório, para estudar para tal prova, você tem que se dedicar de corpo e alma àquilo. Você vai ter que entrar em fluxo ali, já vou falar mais sobre isso. Você vai ter que realmente se engajar na tua atividade para poder ser o mais eficiente possível. E daí, curiosamente, note como a lei de Pareto e a de Parkinson são bastante sinérgicas. A partir do momento que você limita o tempo para as suas atividades do dia a dia, até para lavar louça, até para fazer exercício físico, eu tenho meia hora para isso. Vou fazer o máximo que der nessa meia hora. Não vou me distrair, vou fazer o máximo que der. A partir dessa outra, passou a meia hora, eu tenho que me dedicar a outra tarefa. Né? A lei de Pareto funciona, porque daí se você tem pouco tempo, porque você se estabeleceu pouco tempo, você vai focar no que é essencial, você não vai se distrair e você vai atingir aquela curva ótima de ter 80% dos resultados com menos esforços. Porque a partir do momento que você começa a ser muito perfeccionista e quer fazer tudo muito bem feito, você vai ferir a lei de Parkinson. Você vai começar, eu tinha falado que eu ia fazer tinha 2 horas para fazer esses slides. E daí você começa, mas esse detalhezinho aqui, eu poderia ter alinhado melhor as imagens aqui a letra não ficou muito legal, será que a ordem é exatamente essa? E daí a gente começa a perder mais tempo, investir mais tempo e, convenhamos, né, o resultado talvez nem seria tão melhor assim. Então essas duas leis aí, lei de Parkinson e lei de Pareto, falam muito em sinergia. Uma diz, limite os esforços para as tuas atividades, porque provavelmente nenhuma delas precisa de perfeição, né? Não estou dizendo que você não deva mirar alto e buscar perfeição nas tuas atividades, mas, né, muitas delas não precisam. Claro, se você tiver que ter o 100% das suas atividades, tudo bem, não tem problema nenhum, mas esteja preparado para dedicar muito mais tempo para ela, se você quer 100% dos resultados. E, claro, né, a lei de Parkinson, então, limita os esforços na de Pareto, e a de Parkinson limita o tempo para fazer aí as atividades do dia a dia, certo? Nossa terceira técnica de gestão de tempo é a técnica de estudo chamada Pomodoro. Arrisco dizer que essa é uma das mais aplicáveis e uma que mais pode trazer benefícios para vocês aí.
Digo aplicáveis porque as outras duas, né, a lei de Parkinson e a lei de Pareto, elas são mais diretrizes gerais, mas também são possíveis, né, como eu falei da lei de Parkinson, realmente limitar os dias para suas tarefas. Mas vamos dar uma olhada nessa técnica, que ela é bem mais moderna, 1980. Pomodoro significa tomate, por isso, em italiano, por isso que eu coloquei esse timer aqui em tomate, e realmente ela foi criada assim. Então, Francesco Cirillo, né, na década de 80, pegou um timer para estudar e ele pôs 25 minutos para as suas tarefas de estudo. Veja que isso pode ser extrapolado para qualquer tarefa mental, né? Qualquer tarefa aí que exija uso da nossa cognição, por exemplo, tarefas de escritório, assistir a aulas, estudo, enfim, né? E a ideia é a seguinte: passo 1, inicie o timer para 25 minutos. Comece a trabalhar, a estudar sem se distrair. Veja que eu já frisei isso aqui, né, nos slides, tá negrito, eu friso de novo, né? Sem se distrair. E daí o timer vai tocar. 25 minutos, se dedica lá, 25 minutos estudando. A hora que o timer apitar, você marca 5 minutos nesse timer. E você para e relaxa por 5 minutos. E relaxa mesmo. Para tudo que você está fazendo e vai levantar, vai esticar as pernas, vai tomar uma água, vai tomar um café, faz um polichinelo, vai brincar com o cachorro. Não sei. Qualquer coisa não relacionada ao que você estava fazendo antes, né? Então, veja que você está alternando ciclos de trabalho e de descanso. Essa é a ideia da técnica do Pomodoro. Depois desses 5 minutos, apitou o timer, coloca mais 25 minutos, ou seja, repita esse processo por 3 vezes, né? Então você põe lá, 25 minutos trabalhando, estudando, 5 descansando. 25 trabalhando, 5 descansando. 25 trabalhando, 5 descansando. 25 trabalhando. E daí na quarta pausa, descanse por 15 minutos. Então é uma pausa maior, ali pela quarta vez que você vai fazer isso. Não precisa, naturalmente, fazer sempre igual, né? Fazer esses ciclos aí sempre iguais. Por exemplo, sempre na quarta eu faço uma pausa maior. Tem dias que a gente está mais produtivo, tem dias que está menos. Então muitas vezes você vai poder sim flexibilizar isso. Mas tente se manter sempre fiel, ou o mais fiel possível, a esse modelo aqui. E garanto, isso aqui, né, é uma das principais técnicas para ser eficiente e ser produtivo. E o segredo está aqui, ó, em sem se distrair. Aí você pode estar se perguntando, poxa, mas 25 minutos é pouco tempo, posso colocar mais? Claro, e o ideal, na verdade, é que você encontre o teu lote ótimo, né? Que a gente chama de lote ótimo. Enfim, o teu tempo ótimo de dedicado ao trabalho sem distração e o tempo de descanso, né? E é claro, o quanto tempo você pausa, né, maior, da tua pausa maior. Então essa técnica, inclusive, tem vários aplicativos de celular para contagem de tempo. Você não precisa, óbvio, ter um timer de cozinha, muito menos no formato de um tomate. Você pode simplesmente medir com um cronômetro. Qualquer smartphone, qualquer celular aí de hoje tem um cronômetro, né? Muitas vezes tem aplicativos até que fazem a contabilização desse tempo. Essa é uma técnica que sugiro fortemente que você comece a aplicar a partir de hoje. Sempre tente trabalhar em ciclos de trabalho, descanso. E veja aí que é muito mais trabalho do que descanso. Claro, depois de 4, 5 ciclos, já fiz bastante coisa, você vai ver que você já rendeu muito, provavelmente vai ter terminado as suas tarefas, atividades diárias, né? E nossa quarta técnica é um plano semanal de atividades, né? Então uma das coisas que eu comentei lá no começo do vídeo, que as pessoas raramente monitoram o uso do tempo. Você monitora o uso do dinheiro, você monitora até o dinheiro dos outros, mas o teu uso de tempo você não monitora. E esse aqui era o meu plano mestre algum tempo atrás, enquanto eu estava cursando meu doutorado. Então isso aqui é um plano verdadeiro. Veja como é que eu faço, né? Uma ideia que eu faço. Eu fiz, claro, um software no Microsoft Excel, mas, poxa, você pode pegar um lápis e um papel e fazer isso agora mesmo, né? Dá uma pausa aí no vídeo e faz. Tem os dias da semana e tem as horas, ó, 6, 7, 8, 9, 10 horas e hora a hora, né? O que eu tinha que fazer? Então, o tempo que eu dedicado à alimentação, por exemplo, tomar café da manhã, preparar café da manhã. Segunda-feira não tinha que trabalhar de manhã, né? Eu sou, como já falei, professor universitário, não tinha aulas aí esse horário, mas enfim, né? Aqui eu estava preparando um curso online de gestão de tempo, então eu gravava aulas, etc. Aí tem tempo para arrumar a casa. Enfim, eu separei várias horas aqui, inclusive contabilizando as horas de trânsito, as horas de trabalho. Se você quiser ser mais específico ainda, em vez de trabalho na sexta, coloca reunião, não sei o que, e vai atualizando o teu plano. Então, inclusive, eu tenho uma hora dedicada à atualização do meu planejamento.
Eu tinha aqui ó, aulas de violino, é um dos meus hobbies, né? Eu gosto de música, eu praticava violino, então ó, eu tinha aula na quarta, praticava na terça. Eu queria também aprender a cozinhar, então eu dedicava 2 horas, das 22 às 23, das 23 à meia-noite. Sim, horário estranho, mas era o horário que eu tinha, né? Para aprender a cozinhar. E por aí vai, ó, hora para leitura. Então tudo que tá amarelo são hobbies, né? Passeava com o cachorro, enfim. Monitore o teu plano e mais, imprima isso ou cole isso na parede do teu quarto, em algum lugar que você vá ver, teu escritório. Para quê? Para que você bata o olho e saiba, em vez de ficar pensando, o que eu vou fazer hoje, o que eu tenho para fazer hoje, bate o olho, opa, agora é hora de fazer aquilo, né? Agora é hora de ir para o trabalho, agora é hora de fazer isso, enfim, você começa a monitorar se esse tempo que você está se dedicando às suas atividades está adequado ou não está adequado, né? Veja que tudo isso que está em branco era tempo livre, né? Tempo livre, mas claro, no final das contas que acabava que todo o meu final de semana era dedicado ao estudo do meu doutorado, né? Escrever artigos, pesquisar, fazer simulações, enfim, ao doutorado aí acabava não sendo livre. Mas se eu precisasse atender alguma demanda em especial de trabalho aqui que faltou durante a semana, eu sei exatamente ainda quando é o meu tempo livre. Você pode fazer um plano mestre, como eu disse, mas é claro que durante as semanas vão acontecendo imprevistos. Por isso é importante deixar uns tempos livres aqui, né? Algumas horas que você sabe que você não vai ter lá grandes coisas para fazer, deixar esses tempos justamente para imprevistos, né? Então, mantenha esse plano semanal, saiba aqui o que você tem que fazer, qual hora, e arrisco dizer mais, se você tiver o hábito de anotar as tarefas que você tem para fazer, né, durante o trabalho, sugiro também que você faça isso, né? Não é porque você pode colocar isso dentro do teu plano semanal. Eu gosto de anotar com post-its, aqueles papeizinhos coloridos que tem uma cola. Eu anoto, fazer tal coisa até tal dia. E vou colando ele na frente do meu computador, ou às vezes anoto em quadros, mas eu gosto de post-it porque você vê o post-it e você vai tirando ele, né? Aqui tô olhando para cá porque tem o post-it bem na minha frente agora. Eu vejo ali, pô, tem que fazer tal tarefa, né? Tal atividade até tal dia. Eu tiro o post-it e essa foi feita. Anoto outra e vai fazendo, né? Então, essas 4 técnicas são, assim, as técnicas, dimensão mais técnica da gestão de tempo, são ferramentas de verdade que você pode usar para ser mais eficiente e mais produtivo. E para que ser mais eficiente e mais produtivo? Para que você consiga, naturalmente, aumentar o teu bem-estar subjetivo. Não podemos perder o foco do porquê que a gente está querendo usar bem o nosso tempo, ou o que é usar bem o tempo.